Quando se fala em rios, muitos pensam em paz e poesia. Mas, na verdade, nem todo rio é tão calmo quanto parece. Existem rios no mundo que escondem perigos extremos, capazes de tirar vidas num piscar de olhos. Há rios com correntes subaquáticas mortais, rios repletos de criaturas selvagens, e até mesmo rios onde a água é tão quente que pode ferver qualquer ser vivo que caia nela. O que torna esses rios tão assustadores? Hoje, vamos explorar os 10 rios mais perigosos e aterrorizantes do mundo. Fique ligado até o final do vídeo, porque o último nome com certeza vai te surpreender, hein? Número 10. Rio Wharfe. O rio Wharfe, em Yorkshire, Inglaterra, é um rio tão bonito quanto perigoso. Visto de fora, ele parece calmo e não muito largo, o que leva muitos a subestimar seus riscos. No entanto, por trás dessa aparência, esconde-se uma das armadilhas naturais mais mortais e assustadoras do mundo. O rio Wharfe tem cerca de 105 quilômetros de comprimento, é relativamente raso, com uma distância média entre as margens de aproximadamente 9 metros. Mas em um ponto específico, essa distância se estreita abruptamente para apenas cerca de 1 metro. Esse estreitamento incomum faz com que a água seja fortemente comprimida, criando uma pressão imensa. A corrente aqui é tão forte que pode corroer rochas, formando túneis, fendas e um labirinto complexo de rochas submersas. Se uma pessoa cai, a correnteza a arrasta rapidamente para esse sistema de rochas submersas, de onde é quase impossível escapar. O rio Wharfe é conhecido como o Rio Assassino, pois as pessoas que caem nele raramente são encontradas. Por isso, a área está sempre sinalizada com muitos avisos de perigo. Número 9. Rio Mississippi. O rio Mississippi é o maior rio da América do Norte e também um dos mais perigosos da região. Com aproximadamente 3.766 quilômetros de extensão, o Mississippi não só desempenha um papel crucial no transporte e na economia, como também esconde muitas ameaças mortais. Este rio é o lar de muitos animais selvagens perigosos, como tubarões-touro, jacarés, cobras d'água e várias outras espécies de peixes predadores. Além dos animais, o Mississippi é famoso por suas fortes correntes subaquáticas e seus redemoinhos imprevisíveis. Esses redemoinhos podem aparecer de repente, arrastando as vítimas para o fundo do rio em questão de segundos. O mais assustador é que a superfície do Mississippi muitas vezes parece bastante calma, o que leva muitas pessoas a subestimar o perigo ao nadar ou mergulhar em suas águas. Anualmente, este rio registra muitos acidentes e desaparecimentos misteriosos. Nem todas as vítimas são encontradas. A combinação de animais selvagens perigosos, correntes fortes e uma aparência enganosa faz do rio Mississippi um dos rios mais temíveis do mundo. Número 8. Rio Yangtze. O rio Yangtze é o rio mais famoso da China, sendo o mais longo da Ásia, e o terceiro mais longo do mundo, com cerca de 6.400 quilômetros de extensão. Considerado o coração da China, este rio desempenha um papel crucial na vida, economia e transporte do país. O Yangtze fornece água para milhões de pessoas, apoia a agricultura, transporta mercadorias e sustenta a vida de inúmeros pescadores. No entanto, essa exploração excessiva tornou o rio perigoso. A grande quantidade de resíduos industriais despejados diariamente causou poluição grave, degradando severamente o ecossistema natural. Além disso, o maior perigo vem do risco de inundações. A construção da barragem das Três Gargantas em 2003 alterou o fluxo natural do rio. Quando a quantidade de água liberada da barragem é muito grande, o Yangtze pode transbordar e inundar suas margens. A grave inundação de 2020 é uma prova clara desse perigo, ameaçando milhões de pessoas e grandes cidades como Xangai e Chongqing. Número 7. Rio Mekong.
O rio Mekong flui por 6 países do Sudeste Asiático e tem cerca de 4.350 quilômetros de extensão. É um dos rios mais importantes da região, desempenhando um papel vital para o ecossistema e a vida de milhões de pessoas que vivem em suas margens. No entanto, o Mekong também é um dos rios mais perigosos da Ásia. Este rio atravessa muitas florestas densas e áreas selvagens, lar de crocodilos, cobras e outros animais perigosos. As fortes correntes, especialmente na estação chuvosa, tornam a navegação de barco ou a natação extremamente arriscadas. Muitos acidentes graves ocorreram devido às águas turbulentas. Além dos perigos naturais, o Mekong também sofre grande impacto humano. A construção de uma série de barragens hidrelétricas alterou o fluxo natural do rio, causando um desequilíbrio no ecossistema. Essa pressão aumenta o risco de inundações, ameaçando diretamente as comunidades ao longo do rio no futuro. Número 6. Rio Nilo. O Rio Nilo é o rio mais importante da África e também está na lista dos rios mais perigosos do mundo. Com aproximadamente 6.800 quilômetros de extensão, o Nilo flui por 10 países no nordeste da África, desempenhando um papel vital na economia, agricultura e na vida de milhões de pessoas. No entanto, por trás de sua aparência serena, há inúmeros perigos ocultos. O fluxo do rio Nilo tem trechos extremamente fortes, capazes de arrastar qualquer criatura que caia na água. Além disso, este rio é o habitat de muitos animais perigosos, sendo o mais notável o crocodilo do Nilo, uma das espécies de crocodilos mais ferozes e letais do mundo. Adicionalmente, insetos nocivos como mosquitos portadores de doenças e aranhas venenosas também são abundantes ao longo das margens do rio. Hoje, o rio Nilo também enfrenta muitas ameaças causadas pelo homem e pelas mudanças climáticas. A poluição, a exploração excessiva e as alterações no fluxo afetaram gravemente o ecossistema, tornando este rio lendário mais perigoso do que nunca. Número 5. O rio Zambeze. O rio Zambeze é um dos rios mais poderosos e perigosos da África. Localizado na região centro-sul da África, este rio tem aproximadamente 2.575 quilômetros de comprimento e é famoso por abrigar inúmeras espécies de animais extremamente ferozes, como hipopótamos, crocodilos e até tubarões de água doce. O destaque mais impressionante do Zambeze é, sem dúvida, as Cataratas Vitória, uma das maiores e mais espetaculares cachoeiras do mundo, com mais de 1.700 metros de largura e quase 100 metros de altura. Além das Cataratas Vitória, o rio também possui muitas outras cachoeiras e corredeiras perigosas ao longo de seu curso. A combinação de cachoeiras, fortes correntezas e um terreno complexo torna o Zambeze um rio com um poder destrutivo imenso. Enchentes também são uma ameaça constante aqui. Há regiões que são inundadas anualmente durante a estação chuvosa. O povo Lozi, uma comunidade que vive às margens do rio, organiza uma migração sazonal chamada Kwamboka para escapar das enchentes, transformando o perigo em um evento cultural tradicional. Isso só demonstra a força assustadora deste rio. Número 4. O Rio Congo. O Rio Congo é um dos rios mais perigosos e misteriosos do planeta. Atravessando 9 países na região centro-oeste da África, o Congo é o segundo maior rio da África e o segundo do mundo em volume de água. Com aproximadamente 4.700 quilômetros de comprimento, este rio possui uma força que poucos outros rios conseguem igualar. O que torna o Rio Congo particularmente perigoso é sua profundidade extrema. É o rio mais profundo do mundo, com seções que atingem até 220 metros de profundidade. A essa profundidade, a luz quase não consegue penetrar, criando um ambiente escuro e extremamente perigoso. Além disso, as margens do rio são cobertas por uma densa floresta tropical.
lar de muitos animais selvagens e perigosos. Nas profundezas do rio também existem criaturas assustadoras, juntamente com fortes correntezas e redemoinhos mortais. A combinação de profundidade, correntezas, terreno complexo e um ecossistema perigoso transformou o rio Congo em um dos rios mais temíveis que a humanidade já conheceu. Número 3. O rio Amazonas. O rio Amazonas é um dos rios mais famosos e perigosos do mundo. Localizado na América do Sul, este é o rio com o maior volume de água do planeta, e só fica atrás do rio Nilo em comprimento. O Amazonas atravessa o Peru, a Colômbia e o Brasil, serpenteando pela maior floresta tropical do mundo, a Floresta Amazônica. A combinação de um rio vasto e uma floresta densa criou um habitat ideal para milhares de espécies animais, muitas das quais são extremamente perigosas. Nadar no rio Amazonas esconde inúmeros riscos, pois você pode encontrar criaturas assustadoras como a gigantesca anaconda ou cardumes de piranhas agressivas prontas para atacar. Isso é apenas uma pequena parte dos perigos que existem aqui. O Amazonas também possui fortes correntezas, muitos redemoinhos e áreas de águas profundas imprevisíveis. Todos os anos, este rio ceifa a vida de muitas pessoas devido a acidentes e ataques de animais selvagens. A beleza majestosa do Amazonas sempre anda de mãos dadas com o perigo, tornando-o, ao mesmo tempo, cativante e assustador. Número 2. O rio Xanai-Timpisca. O Xanai-Timpisca é um dos rios mais estranhos e perigosos do mundo. Localizado no Peru, este é um afluente do rio Amazonas, também conhecido como La Bomba, o rio fervente. O que torna o Xanai-Timpisca tão especial é a temperatura da água, que pode variar de 45 a quase 100 graus Celsius ao longo de mais de 6 quilômetros. É considerado o rio mais longo do mundo com a capacidade de ferver seres vivos. Qualquer animal que caia neste rio quase não tem chance de sobreviver, pois a temperatura extremamente alta pode causar queimaduras graves em questão de segundos. O mais surpreendente é que este rio não está localizado perto de nenhum vulcão. Após anos de pesquisa, os cientistas acreditam que a fonte de calor vem da atividade geotérmica. A água da chuva se infiltra profundamente nas rachaduras do solo, é aquecida pelo gradiente geotérmico e depois emerge na superfície, misturando-se ao rio. O Xanai-Timpisca é uma prova clara de que a natureza sempre esconde perigos imprevisíveis. Número 1. O Rio Tinto. O Rio Tinto é um dos rios mais bizarros e perigosos do mundo. Este rio nasce na Sierra de Huelva, na Espanha, e se destaca por suas cores vibrantes de vermelho e amarelo, que são incrivelmente atraentes. No entanto, essa beleza esconde um perigo mortal. A cor peculiar do Rio Tinto vem do teor extremamente alto de metais pesados na água. Há cerca de 5.000 anos, a exploração intensiva de minas de cobre, ouro e prata na região fez com que os metais se dissolvessem no rio. Como resultado, a concentração de oxigênio diminuiu drasticamente e a água se tornou extremamente ácida, com um pH de apenas cerca de 1,7. Este ambiente inóspito impede a sobrevivência da maioria dos seres vivos. Para os humanos, o contato com a água do Rio Tinto é extremamente perigoso, pois bactérias nocivas prosperam nessas condições. O Rio Tinto é um exemplo claro da combinação de beleza e perigo, lembrando-nos que nem toda água é tão inofensiva quanto parece. Desde rios que parecem calmos, mas escondem redemoinhos mortais, até rios que contêm metais pesados ácidos, ou águas ferventes, cada nome na lista de hoje demonstra o poder aterrorizante da natureza. Esses rios não são apenas bonitos e majestosos, mas também um alerta de que os humanos nunca devem subestimar a natureza. Apenas um momento de descuido pode custar uma vida. Se você ficou impressionado com esses rios perigosos, continue a explorar outros mistérios da Terra no próximo vídeo que aparece na tela. Não se esqueça de deixar seu comentário, curtir, compartilhar o vídeo
e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos incríveis.